Qual o verdadeiro papel de Sasori dentro da obra de Naruto? Muita gente resume toda a história do Sasori a simplesmente ser o primeiro Akatsuki a ser derrotado. Afinal, ele aparece, luta contra Sakura, a vovó Tio e vai de Vasco. Mas se você parar para analisar, a grande luta do Sasori, onde ele acaba sendo desvivido, nem é sobre ele mesmo. Essa luta é sobre outra pessoa. Na verdade, eu diria que Sasori existiu na história principalmente para desenvolver a Sakura Haruno. Quando você começa a olhar por esse lado, absolutamente tudo na construção desse arco faz sentido. Tudo gira em torno de como Sasori vai ser derrotado pela Sakura. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Antes de falar do Sasori, a gente precisa lembrar onde a Sakura estava naquele momento da história. Em Naruto clássico, a Sakura nunca foi exatamente uma personagem focada em combate. Ela tinha seus momentos, tinha inteligência e controle de chakra excelente. Ela costumava tomar boas decisões em situações complicadas, mas o papel dela dentro do time 7 era outro. Enquanto Naruto representava a perseverança e Sasuke representava o talento e a busca obsessiva por poder, a Sakura era o elo entre esses dois personagens. Ela era responsável por manter o time unido, e ironicamente era a personagem emocional daquele trio. Só que existe um problema muito grande. Enquanto Naruto aprendia o Rasengan, enquanto Sasuke despertava o Sharingan e evoluía cada vez mais, a Sakura praticamente não acompanhava esse crescimento. Ela acabava ficando pra trás, e o próprio anime faz questão de mostrar isso. Sakura Haruno assistia às grandes batalhas, via Naruto arriscando a própria vida, via Sasuke ficando cada vez mais poderoso, e muitas vezes era isso, ela só podia ver, observar. A verdade é que Sakura se sentia impotente, e isso fica muito claro no final do clássico. Quando Sasuke Uchiha decide ir embora, Sakura simplesmente não consegue fazer nada. Aquele é um momento muito importante, o Kishimoto praticamente admite para o leitor que a Sakura precisa mudar, e foi exatamente isso que aconteceu. Durante mais ou menos 2 anos, enquanto Naruto treinava com Jiraiya, Sakura treinava com Tsunade. Esse treinamento era muito mais importante do que muita gente percebe. Ele não servia apenas para Sakura aprender jutsus novos. Esse treinamento era para transformar completamente a imagem que o público tinha dessa personagem. Quando o Naruto volta para Konoha no início do Shippuden, a primeira impressão ainda é bem descontraída. A Sakura fica feliz em vê-lo, pergunta se ficou mais bonita. Naruto responde daquele jeito totalmente sem filtro, e tudo parece igual ao clássico. Mas logo depois vem o teste dos sinos. Ali já existe um aviso para o leitor. Quando a Sakura demonstra toda a sua força bruta, o Kishimoto está basicamente dizendo: a Sakura mudou. Só que é claro, uma cena de treino obviamente não convence ninguém. As pessoas ainda precisam acreditar que agora Sakura pode conseguir lutar contra ameaças reais. Era necessário um teste de verdade. E é exatamente aí que entra o Sasori. A missão de resgate ao Kazekage Gaara já começa mostrando o tamanho dessa ameaça. Sasori e Deidara invadem Sunagakure sem dificuldade. Gaara é derrotado e o Shukaku é capturado. Logo depois, Kankuro tenta enfrentar Sasori, e ali ele perde completamente. Na verdade, Kankuro é quase desvivido, suas marionetes são destruídas, ele é envenenado. É uma humilhação completa. Nem o ninja de Sunagakure era capaz de parar o veneno de Sasori. E naquele momento, Sakura já é ativada. O Kishimoto começa a desenvolver essa personagem em cima do Sasori. Lá ele. Antes mesmo de provar que podia lutar, Sakura já prova que havia herdado outra qualidade de Tsunade, o ninjutsu médico de altíssimo nível. Depois disso, eventualmente, vamos chegar à icônica luta contra Sasori. E pra mim, essa é sem dúvida uma das melhores lutas de toda a obra Naruto. Essa luta não depende apenas de quem tem mais chakra ou poderzinho. É uma batalha completamente estratégica, que envolve leitura de combate, coordenação, sacrifício e principalmente crescimento no desenvolvimento de Naruto. Essa luta possui vários estágios. A gente vê o Sasori utilizando todo o seu arsenal contra Sakura e a vovó Tio. Primeiro o Hiruko, depois vem o corpo do terceiro Kazekage, depois as 100 marionetes e finalmente a marionete humana. Cada uma dessas fases e habilidades de Sasori representa um desafio completamente diferente, e cada fase permite que a Sakura demonstre uma habilidade diferente. Podemos ver seus reflexos, capacidade de adaptação, resistência, conhecimento sobre venenos e, obviamente, a força bruta. Basicamente, é tudo aquilo que o Kishimoto precisava mostrar sobre essa nova fase da personagem. Isso não acontece nessa luta por acaso. Reparem como Sasori foi escolhido a dedo. Ele não era qualquer Akatsuki.
Estamos falando de um homem que desviveu o terceiro Kazekage. Esse é dito o Kazekage mais forte de todos os tempos de Tsunagakure. O próprio Sasori transformou esse Kazekage em uma marionete sem vida. Além disso, Sasori era tratado como alguém extremamente perigoso até mesmo dentro da Akatsuki. Frio, calculista, sem emoções. Era alguém que havia abandonado praticamente toda a sua humanidade. Narrativamente, esse era o inimigo perfeito para Sakura, porque derrotar um personagem desse nível mudaria completamente a forma como o público enxergaria Sakura Haruno. E claro, conforme toda essa luta avança, o Sasori é extremamente bem desenvolvido. A presença de Tio só aumenta a qualidade do roteiro. Afinal, através das interações entre Tio e Sasori, podemos descobrir muito sobre o personagem desumano que na verdade foi muito bem humanizado por Kishimoto. E já aproveitando que estamos falando da vovó Tio, a Sakura não venceu essa luta sozinha, é claro. A vovó Tio tem um papel gigantesco. Ela ajudou Sakura em vários momentos usando seus fios de chakra, mas isso não diminui a Sakura, muito pelo contrário. Conforme a batalha avança, Tio vai precisando controlar a Sakura cada vez menos. A Sakura vai assumindo a liderança da luta aos poucos até que se torne a figura principal desse combate, mesmo ao lado de uma veterana de guerra. E essa transição é simplesmente brilhante. O Kishimoto mostra que Sakura deixou de ser apenas uma aprendiz. A Sakura estava lutando com as suas próprias mãos. E sem o Sasori, todo esse desenvolvimento não seria possível. Ou ao menos não teria o mesmo peso. O Sasori poderia facilmente ter sido apenas um vilão qualquer, mas como eu já disse antes, o Kishimoto resolve aprofundar o personagem durante a luta. E ele faz isso de forma muito dinâmica, que não atrapalha o combate, muito pelo contrário, deixa a luta mais interessante. Conhecemos a infância de Sasori, descobrimos a causa do desvivimento dos seus pais, o seu vazio emocional, toda a sua obsessão por marionetes, os bonecos criados para substituir o pai e a mãe. E talvez essa seja a parte mais triste, porque aquelas marionetes tinham exatamente a aparência dos pais dele, mas nunca puderam oferecer aquilo que ele realmente queria, amor. É justamente essa frustração que transforma o Sasori em alguém frio. Para ele, emoções passaram a ser inúteis. O corpo humano era fraco, envelhecia e era desvivido eventualmente. Então ele decidiu abandonar tudo isso virando uma marionete humana, uma obra de arte eterna. Mas existe uma ironia enorme nisso aí. No final, quem derrota o Sasori não é a força bruta de Sakura, é justamente o sentimento que ele dizia não possuir mais. Os próprios bonecos dos seus pais acabam sendo usados em seus últimos momentos. É uma conclusão extremamente simbólica. O último abraço entre os pais e o filho. Antes humanos, agora marionetes. Ironicamente, o pai e a mãe já estão desvividos, mas Sasori supostamente está vivo. Mas naquele momento, a interpretação que eu tenho é que o abraço entre as três marionetes representa que Sasori já havia sido desvivido há muito tempo. É muito curioso pensar que o Sasori teve relativamente pouco tempo de tela. Mesmo assim, sua luta ocupa cerca de 8 episódios completos no anime. São quase 3 horas de porradaria pura, algo raríssimo em Naruto. E cada minuto é muito importante, porque essa batalha tinha muito trabalho por trás. Essa luta mostra que a Sakura não era mais aquela menininha do clássico, e na minha opinião, esse era o verdadeiro papel do Sasori dentro da obra de Naruto. O seu papel narrativo vai muito além da sua própria história. Mas enfim, Genizada, eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários qual a opinião de vocês em relação ao Sasori, e também em relação à querida Sakura Haruno. Deixe seu like, se inscreva, e eu espero vocês numa próxima.